vou apresentar hoje o mapeamento do potencial solar da Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre. Eu sou um estudante de Engenharia de Energia da URGS. Eu também sou um dos membros e fundadores da Renova, a empresa que está por trás do mapeamento. E também sou um dos membros e participante do Grupo 1 da Zona, que é Inovação em Tecnologia. Primeiramente, essa palestra vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é falar um pouco sobre a Renova, porque como isso aqui é um evento de sustentabilidade, acho interessante falar um pouco sobre os nossos serviços. Depois vou falar um pouco sobre a Zona e o que nos levou a fazer esse mapeamento. E por último, vou falar sobre qual é a metodologia adotada para fazer esse mapeamento. Então, basicamente, a Renova é a empresa júnior da Engenharia de Energia. Ela foi recém-fundada no começo desse ano. E a gente trabalha nessas 5 áreas. Primeiro, parte de trabalho seria estudo sobre eficiência energética, que nada mais é trabalhar desde correção de fatores de potência até estudo de luminotécnica em empresas. Segunda parte, em tarifação de energia elétrica, que seria adequar o perfil de consumo de uma empresa com a sua carga. Terceira parte, atividade de conscientização e educação energética. A gente faz palestras para que as pessoas tenham um consumo consciente de energia. Quarto item seria sistemas de aproveitamento energético e cogeração, que nada mais é usar aquele calor excedente de processo na indústria para a geração de energia elétrica, para não haver esse desperdício de energia. E por último, energia solar fotovoltaica, que é o nosso produto principal, que a gente faz de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Ok, então, falando um pouco sobre o ZISPOA. Tudo começou com a DoD e o MARC, vindo aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Eles fizeram um plano econômico para o Estado, para ser o Estado mais inovador e sustentável da América Latina até 2030. E parte desse plano foi criar uma zona, para qual nessa zona a gente conseguisse aplicar tudo desse plano, para que desse certo na zona e a partir disso a gente conseguir expandir tudo que deu certo na zona para todo o Estado. Essa zona tem como objetivo ser o local mais inovador e sustentável até 2020 e Most Solar Power também até 2020. Aqui são os 5 itens que devem ser melhorados e devem ser alcançados marcas sem precedentes na América Latina para que esse objetivo seja alcançado. Os itens são energia solar, eficiência energética, conexão digital, tecnologias renováveis e bike friendly. Então, volta. Basicamente, quando a gente estava trabalhando na Zona, no Grupo 1, Inovação e Tecnologia, a gente pensava, como é que a gente pode melhorar esse item de energia solar? Então a gente veio com uma ideia de que seria interessante fazer um mapeamento da zona, saber qual o potencial que a gente realmente tem na zona e quanta energia a gente pode gerar a partir de tudo que tem aqui na zona, de todos os telhados da zona. Não sei se vocês sabem, mas essa aqui é a zona que já está com os limites definidos. A gente se encontra dentro dela atualmente, aqui embaixo. E basicamente o nosso trabalho é mapear todos os telhados de toda a zona. Então, agora a terceira parte, como é feito esse mapeamento. A gente primeiro analisou todos os telhados da zona, um a um, quanto a esses 4 quesitos: orientação, formato, sombreamento e área. O que seria a orientação? Basicamente, a gente sabe que aqui em Porto Alegre, como a gente está numa latitude de 30 graus, o sol nunca fica a pico, ele fica inclinado para o norte. Portanto, se a gente tem uma fachada virada para o norte, a gente vai ter um potencial muito maior do que em comparação uma virada para o sul. Portanto, a gente classificou telhado por telhados. Está virado para o norte, para o nordeste, noroeste, leste, oeste e o sul. E assim por diante. Quanto ao formato, a gente sabe que a maioria das casas possui um formato triangular de telhado. Os prédios geralmente têm um piso plano. Também há telhados inclinados e curvos que a gente vê em algumas indústrias e quadras poliesportivas
coisas do tipo, que também afetam o potencial solar do telhado. Também quanto ao sombreamento, que a gente decidiu trabalhar de 5 formas. A gente categorizou cada telhado se ele não tem sombreamento, se tem sombreamento durante a manhã, durante a tarde, durante manhã e tarde e sombreamento total. Essa parte é meio complicada de fazer porque a gente não tem um mapa tridimensional da zona, a gente não consegue saber exatamente qual a distância entre um telhado e o outro, e se a gente fosse a campo medir daria muito trabalho. Então a gente fez meio que uma estimativa. E para a área a gente nada mais usou o Google Maps, criamos um polígono em cima de cada telhado e com isso a gente consegue saber qual a área em metros quadrados útil de cada telhado. Então, a partir disso, desses dados de formato, orientação e sombreamento, a gente consegue criar um coeficiente. O que é esse coeficiente? Ele é um número que vai traduzir, que vai trazer essas características do telhado, e com esse número e a área mapeada do telhado, a gente consegue chegar numa área útil. Por exemplo, imagina um telhado de um prédio que seja plano, ele não tem sombreamento. O sol vai sempre passar igual sobre ele, não vai ter nada influenciando, portanto a sua área seria igual à sua área útil, logo o coeficiente é igual a 1. Se a gente imaginar um telhado inclinado, virado para o sul, por exemplo, a gente pensa, pô, ele não pode ter um potencial tão bom quanto um plano ou quanto virado para o norte. Portanto, esse coeficiente tem que ser muito menor do que 1, e assim, ao multiplicar pela área, a gente vai ter uma área útil muito menor. Pode passar. Então, a partir da radiação solar mensal, que ela muda conforme a sazonalidade, nós conseguimos ir à área útil de cada telhado, a gente simplesmente efetua um produto e chegamos ao potencial solar mensal de cada telhado. E a partir disso, como a gente tem um potencial solar de cada telhado, nós podemos fazer um somatório de todos os telhados e de todos os meses, para assim a gente chegar num valor do potencial solar anual da zona, um valor total. Vai ser um valor. Nós temos esse número X de energia anual que é possível ser produzido pela zona. Isso é nossa ideia final. Aqui é um exemplo, não é o que o nosso fez, de um mapa de potencial solar feito pelo MIT. Eles mapearam algumas cidades norte-americanas e chilenas. Ele apresenta todos os valores de sombreamento, tu pode selecionar qualquer telhado. E a ideia é que o nosso fique parecido, que a gente possa selecionar um telhado, ele mostre qual, que não dá para ver muito bem, mas qual seria uma capacidade possível de produzir a partir de todo o telhado. Esse aqui tu pode escolher também qual a área que tu quer do telhado, pode ser apenas uma parcela, e ele até te dá um valor de quanto seria o valor de um sistema fotovoltaico para a área selecionada do telhado e até em quantos anos se pagaria esse sistema. Então, próximos passos. A gente ainda está trabalhando na coleta de dados de toda a zona, porque é meio trabalhoso trabalhar com telhado um a um. Então, a partir disso, a gente tem que definir os coeficientes a partir daquelas 3 variáveis, que são formato, orientação e sombreamento, usando algum software de energia solar, que está dando algum trabalho. Depois disso, quando definimos os coeficientes e tendo a área útil de todos os telhados,
Espero que tenham gostado.